Deixa eu só achar aqui, pessoal. Deixa eu só achar aqui o assunto que eu quero compartilhar com vocês. Rapidinho. Cadê? Cadê? Tá aqui, tá aqui. Eu vou achar. Eu vou achar. Cadê? Achei. Achei, vamos lá. Me ouça com atenção, redobre tua atenção, preste atenção no que eu vou falar agora com todos vocês. Isso, isso está sendo feito agora pela maioria de homens e mulheres infiéis. Se quando a mulher chega perto, o homem para de conversar no bate-papo das redes sociais, esconde o celular, fica sem graça e tenta disfarçar, pode ter certeza de que ele estava conversando com uma das opções que mantém em suas redes sociais. E se for ao contrário, quando o companheiro chega e pega a companheira trocando mensagens e ela esconde o celular, tenta disfarçar e fica sem graça, é porque tanto o celular dele quanto o dela estão cheios de conversas antigas. E por que não apagam essas conversas? Porque manter a mentira por perto é mais fácil. Isso dá a chance desse homem e dessa mulher terem várias opções no celular. Tipo assim, eu tenho o atual aqui do meu lado, mas tenho várias opções no meu celular. Não assumem nada sério, pois é mais fácil viver na mentira e na falta de caráter. O cara tem a esposa, mas troca mensagens com outra mulher às escondidas. A mulher tem um companheiro, mas dá confiança e troca mensagem escondida quando ninguém está vendo com outros caras nas redes sociais. Conheço muita gente assim. Infelizmente, tem gente que prefere ter opções no celular e ser a opção dos outros, e acham que estão passando despercebidos e que ninguém sabe de nada. É triste, mas é a verdade. Manter a mentira e o disfarce é mais fácil e confortável do que falar a verdade. É esse assunto que eu queria compartilhar com todos vocês. Uma boa tarde a todos vocês que estão me ouvindo neste exato momento. E eu inicio essa nossa conversa aqui nessa tarde desse dia dizendo, eu não sei qual é o período que você está me ouvindo. Se é de manhã, se é à tarde, se é à noite ou se é de madrugada. Mas o desejo do meu coração é que nesse período, nesse tempo que nós vamos estar juntos através do compartilhamento dessa mensagem que eu vou transmitir para todos vocês, a minha oração é que você seja ricamente abençoado. Eu sei que a maioria das pessoas não estão tendo um dia fácil. Talvez você que está me ouvindo neste exato momento, teu dia está sendo pesado. São dias difíceis. Talvez essa semana foi uma semana muito difícil. Você está aí do outro lado me ouvindo, pedindo uma ajuda do céu, uma ajuda de Deus para poder solucionar o seu problema. Eu sei que não está fácil para ninguém, inclusive para mim também não está fácil.
Estou aqui falando com você ou com todos vocês e pedindo graça a Deus, pedindo resposta a Deus a respeito de questionamentos, situações que eu estou passando em minha vida. E é claro que existem situações que nós vamos passar ou estamos passando e temos que deixar isso bem claro. Não repara o barulho, já eu vou te explicar o porquê desse barulho. Mas vamos voltar aqui à linha de raciocínio para a gente não se perder. Como eu dizia, existem situações que você, nós estamos passando, que é Deus que está permitindo que você passe, ou que passemos, enfrentemos. Por quê? Porque Deus, Ele quer, dentro dessa situação, ou situações, fatos e acontecimentos, Ele quer te amadurecer, Ele quer te moldar, Ele quer te formar, ou te dar uma forma. Ele quer forjar a tua personalidade, o teu caráter, a tua essência nele. Então, tem coisas que você está passando ao longo da sua vida, né? Você já vem passando, né? Sua vida está desenvolvendo, tomando uma desenvoltura, que é Deus que está permitindo. E há outras situações, fatos e acontecimentos que eu e você nós estamos passando e vamos passar, essas situações elas representam e estão ligadas a consequências de atos, ações, frutos de decisão ou decisões que nós tomamos ao longo da vida. Então elas são consequências das nossas escolhas. Então, se você escolhe certo, você vai viver o certo. Se você escolhe errado, você vai viver o errado. Se eu fiz a escolha certa, terei o bom resultado. Se eu fiz a escolha errada, eu terei o mau resultado. Eu sempre costumo dizer minhas escolhas, minhas consequências. Vocês notaram que você que está me ouvindo, ou vocês que estão me ouvindo, eu falo vocês porque o desejo do meu coração é que essa mensagem aqui, que essa gravação dessa mensagem possa alcançar milhares e milhares de pessoas que estão precisando ouvir o que vai ser falado aqui já já. Eu falo vocês porque é o desejo do meu coração que Deus abençoe muitas vidas, assim como tem abençoado a minha. Independente dos percalços, dos contratempos, das situações, eu creio que Deus ele está com as suas mãos estendidas. Se você chegou até aqui e não pereceu, é porque Deus está te guardando. Aquele que te guarda não dorme. Vocês notaram que teve um barulho tipo de um trem passando, de um cargueiro? É porque eu estou aqui em Maria da Graça. Eu estou falando com vocês. Ó, eu estou aqui. A minha localização é Maria da Graça. Eu estou aqui num lugar chamado Marcovan. Maria da Graça é um lugar que existe aqui no Rio de Janeiro. E nesse local tem um espaço chamado Marcovan, que fica do lado da estação do metrô de Maria da Graça. Então tem a estação do metrô, a linha do metrô, e do outro lado tem a linha do trem. Então volta e meia nessa gravação aqui, no compartilhamento dessa mensagem, enquanto eu estiver aqui e vocês estiverem aqui comigo, você vai ouvir alguns barulhos de vento, porque aqui é um lugar aberto. É como se fosse um estacionamento, um campo de futebol. Não dá para vocês verem, por isso que eu estou falando isso para vocês. E hoje, dia 23 de maio do ano de 2026, sábado, meio-dia e 27, eu estou aqui iniciando o meu devocional, compartilhando com vocês uma experiência que Deus tem me dado através de uma mensagem que Ele me deu em cima de experiências que eu tenho vivido. E dentro dessas experiências
dessas experiências que Deus tem me dado, eu tenho lido algumas passagens bíblicas, e dentro dessas passagens bíblicas Deus colocou no meu coração para eu falar com vocês a respeito de uma passagem que ela tem ultimamente assim chamado minha atenção, tem falado fortemente no meu coração. Então, sem perda de tempo, Gênesis capítulo 37, versículo 8 e 11 é a passagem bíblica que eu quero compartilhar com todos vocês. Gênesis capítulo 37, versículo 8 e 11, que nos diz assim: Responderam-lhe seus irmãos: Tu, pois, José, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Versículo 11 diz assim: Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava o caso no seu coração. Eu estive essa semana, dia 19, terça-feira, levando essa palavra ou compartilhando essa mensagem lá na ADCO, se eu não me engano, uma igreja que fica lá em Vista Alegre. Tive a oportunidade de, nesse dia 19, eu estava acompanhado do meu amigo de infância e de caminhada com Cristo, já aí 38 anos, meu amigo Erinaldo. Que Deus abençoe sua vida. Se você estiver me ouvindo, um abraço em você e em toda a sua casa. Como eu te disse, tá? Aqui é um lugar aberto, as pessoas têm acesso aqui. Você vai ouvir um barulho ou outro barulho e assim, mas é bom que você fique atento e preste atenção no que eu estou falando, que Deus tem algo para falar ao seu coração, como tem falado ao meu coração. Então, como eu disse, eu compartilhei essa mensagem dia 19 lá na DCO, acho que é Assembleia de Deus, só não sei o restante do nome, né? Depois eu tenho até que procurar saber, mas é a DCO, que fica lá em Vista Alegre, do meu amigo e pastor Claudinei. E o título dessa mensagem é este: O céu quer te ouvir. Eu não sei se você notou, mais para frente eu vou falar sobre isso, tá? Mais para frente. Mas eu só para a gente ter um ponto de partida, eu não sei se você notou, no livro, na passagem que nós lemos, no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 8 e 11, você tem aqui uma situação de conflito familiar. Uma situação de conflito familiar. Que esse conflito familiar se deu na família de José, que era filho de Jacó. Então esse conflito familiar se deu na família de José, um dos filhos de Jacó, que Jacó tinha 12 filhos. E você nota aqui no texto aqui, você já se depara com situação de discordância, situação de divergência, situação de ódio, e tudo isso por causa de sonhos e palavras que Deus tinha dado a José. Você nota também situação de inveja,
você nota situação ali de desprezo. Então você tem aqui um conflito familiar. Mas eu quero falar sobre isso mais para frente. O título dessa mensagem, ou desse assunto, é interessante que lá no Claudinei, Deus me fez falar sobre a direção que Deus quer nos dar através dessa palavra que se encontra no livro de Gênesis capítulo 37, versículo 8 e 11. E eu creio que Deus quer hoje, novamente, nos dar, hoje dia 23 de maio, nos dar uma direção, né, para mim, para você que está aí me ouvindo, você que está nessa hora aí da tarde, da manhã, da madrugada, do anoitecer, não sei, passando por uma situação difícil. Deus, Ele quer, nessa hora que eu estou falando aqui, usar a minha voz para dar a você uma direção. Porque, como eu disse, aqui você tem, em Gênesis capítulo 37, versículo 8 e 11, você tem um conflito familiar. Você tem uma situação de conflito familiar que envolve uma série de situações que geraram aqui um conflito familiar, né? Então, de repente, você está passando um conflito familiar, um conflito emocional, de repente uma situação de conflito que não seja só familiar, mas emocional, financeira. Você está passando uma situação difícil que não seja chamada de conflito, seja chamada de perda, né? Você está enfrentando uma batalha, uma guerra. Deus aqui hoje quer te dar, Deus quer nos dar uma direção. E qual é a direção que Deus quer te dar? Aí entra o título da mensagem: o céu quer te ouvir. Deus falou ao meu coração que quando nós prestamos atenção na palavra do Senhor, nós aprendemos através do ensinamento da palavra de Deus que o céu, ele é o lugar da morada e habitação de Deus. Se você abrir a Bíblia agora, procurar pesquisar sobre céu como lugar e morada e habitação de Deus, você vai se deparar, ou você vai ter um entendimento que existem vários versículos bíblicos que descrevem o céu como a habitação ou morada de Deus. Eu separei aqui um que Deus, na pessoa do Espírito Santo, clareou minha mente e me fez achar. Se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 21, que diz assim: ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel que fizerem neste lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação, desde os céus, ouve, pois, e perdoa. Esse versículo aqui, que eu acabei de ler, de segundo livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 21, que serve como referência, dizendo que o céu é o lugar, né, da morada e habitação de Deus. Essas palavras aqui, ou essa oração, ela foi a oração que Salomão fez a Deus na dedicação do templo. O que precisamos entender hoje, o que você precisa entender hoje em meio a essa situação de conflito em áreas, setores e campos da sua vida, o que você precisa entender neste exato momento é que o céu, que é lugar da habitação de Deus, também conhecido como mundo espiritual, em todo tempo e momento tenta se comunicar com cada um de nós que estamos aqui nessa terra. E interessante que o céu quer te ouvir, mas o céu também, em meio à sua caminhada, trajetória e jornada aqui na terra, o céu também quer falar com você. Em meio a essas situações que você está passando,
que você acha que não tem solução, seja situação de enfermidade, de doença, crise financeira, problema familiar, problema no casamento, no relacionamento, profissional, seja lá o problema que for, não sei, Deus o sabe, o céu quer falar com você. E você precisa estar sensível, com seu coração aberto e quebrantado, para ouvir o céu falando com você. E as 3 formas ou maneiras do céu falar com você, ou as 3 formas ou maneiras do mundo espiritual ou de Deus fazer isso, é através de sonhos, visões e revelações. São as 3 formas. São as 3 maneiras ou o jeito que Deus vai dar, vai colocar em prática. São essas 3 estratégias. 3 formas, 3 maneiras, 3 modos, 3 jeitos, 3 estratégias. Sonhos, visões e revelações. Esses sonhos, visões e revelações, para que servem? Esses sonhos, visões e revelações servem e através deles Deus nos mostra em nosso dia a dia, com base e auxílio da sua palavra, o próprio Deus, ele vai revelando a nós o que vai acontecer com as nossas vidas. E isso aconteceu nos tempos bíblicos com pessoas que sua história de vida estão registradas na palavra de Deus. Então você precisa entender que assim como Deus hoje, ele pode usar e vai usar sonhos, visões e revelações para se comunicar comigo e contigo, conosco, no passado não foi diferente. Ele usou essas 3 formas, essas 3 maneiras, essas 3 estratégias para se comunicar com pessoas que sua história de vida estão registradas na palavra de Deus. Então isso que eu estou falando aqui não é algo que está acontecendo ou acontece só hoje, em pleno século XXI. Isso aconteceu no período do Antigo Testamento, no período bíblico do Antigo Testamento e também no período do Novo Testamento. Com pessoas que a sua história de vida estão registrada na palavra de Deus. Agora, eu quero que você entenda que eu iniciei falando sobre Gênesis capítulo 37, versículo 8 e 11. E falei que esses 2 versículos aqui, o 8 e o 11, estavam falando aqui em Gênesis 37 sobre conflito que houve na família de Jacó, e que houve com Jacó, com José e com seus 11 irmãos, com José 12, né? Jacó tinha 12 filhos, José era um desses 12 filhos. Então eu falei sobre o conflito familiar que havia na família de Jacó, que envolveu José e seus irmãos, seus 11 irmãos, no total ali os 12 filhos de Jacó. Agora você vai entender o porquê desse conflito. O porquê que eu falei que na família de Jacó havia conflito familiar, motivado por inveja, ódio, discordância, divergência, ciúme, ódio, rancor. E um texto que chama a minha atenção, e você vai saber o porquê qual foi a causa e motivo que gerou, que resultou nesse conflito familiar. Você vai saber a causa e o motivo, o porquê que isso aconteceu. Um texto que chama a minha atenção é esse aqui. Se encontra em Gênesis capítulo 37, versículo 3 ao 11. O versículo 3 do capítulo 37 de Gênesis diz assim:
Israel, que é Jacó, aqui já se dá o porquê do conflito. Israel, que é Jacó, amava mais José do que a todos os seus filhos, porque José era filho da sua velhice com a mulher que ele amou muito, cujo nome era Raquel. Jacó, por amar muito José, ele fez uma túnica de várias cores para José. Então aqui já começa uma situação que está gerando conflito, que está gerando um problema. Não deveria gerar, mas estava gerando. Porque Jacó amava muito a José, ao ponto de fazer para ele uma túnica de várias cores. Então isso já começa a trazer um certo conflito familiar no meio de sua família, no meio dos seus irmãos, filhos de Jacó. Eles notaram isso, viram isso. E acompanha comigo que isso aqui só vai piorar. E por José ser filho da sua velhice, né, porque ele era o filho com a mulher que Jacó amou, que era Raquel, aí o conflito só vai se estendendo, multiplicando e aumentando. No versículo 4 diz assim: os irmãos de José, vendo que seu pai amava mais do que a todos eles, o odiavam ainda mais a José, e não falavam pacificamente com ele. O convívio de José com seus irmãos era difícil. Lembra que eu disse que isso só ia piorar? No versículo anterior, que é o versículo 3, já tinha um conflito iniciado porque Jacó amava José, que era filho com a mulher que ele amou, que era Raquel, filho da sua velhice. Aí, não bastando isso, Jacó faz uma túnica de várias cores para José e a coisa vai piorando. Aí no versículo 4, os irmãos de José vendo que o pai amava mais José do que os outros irmãos, os outros filhos, passaram a odiar José ainda mais. Aí a coisa só piora, porque além de odiar, eles não conseguiam, os irmãos de José, falar com José pacificamente. Aí a coisa só vai aumentando e piorando. O convívio de José com seus irmãos se torna difícil, era difícil. No versículo 5, o ódio dos irmãos de José só aumenta. Isso no versículo 5 do capítulo 37 de Gênesis. Fica aqui comigo para você poder entender. Aí o ódio dos irmãos de José, aqui no versículo 5 do capítulo 37 de Gênesis, só aumenta devido aos sonhos que ele tem. Lembra que eu falei? Que além dos fatores do pai Jacó amar José, fazer uma túnica para ele. Ele amava José porque José era filho da sua velhice com Raquel, guarda isso. Aí tinha a túnica que ele faz de várias coisas, aí é um outro motivo. Aí, mais um motivo, os irmãos vendo que o pai presenteou José com uma túnica de várias cores, isso despertou mais ódio. Aí José, não bastando isso, ele sonha, ele tem sonhos da parte de Deus. O céu começa a se comunicar com José. Isso aqui no versículo 5. O ódio dos irmãos dele só aumenta. Aí no versículo 6 a situação piora quando José conta para eles o sonho que ele teve da parte de Deus. No versículo 7, José conta esse sonho, não só para os irmãos, mas ele começa a estender, ele começa a falar do que Deus está fazendo na vida dele. Ele começa a compartilhar, assim como eu estou compartilhando com você essa mensagem. Ele começa a compartilhar com seus irmãos essa informação desse sonho, falando para os seus irmãos, para os membros da sua família, o que Deus estava falando com ele. Aí José disse para a sua família, no versículo 7 do capítulo 37 de Gênesis: sonhei que estávamos amarrando feixes de trigo no campo, e eis que meu feixe de trigo se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de trigo de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. No versículo 8, os irmãos de José disseram: você pensa. Aí o caldo entornou. Aqui o caldo entorna no versículo 8 do capítulo 37 de Gênesis. Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós?
E com isso o ódio que já tinha aumentado, aumentou ainda mais. O ódio deles por José aumentava, multiplicava ainda mais. Aí agora o ódio deles, que já existia, passa a ter um sentido, passa a ter um motivo. Qual? Por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Está aqui no versículo 8, está registrado aqui no versículo 8 do capítulo 37. Eles já tinham ódio, só que agora o ódio deles tem um motivo. Qual? Por causa dos sonhos e de suas palavras, dos sonhos que saíam da boca de José, das palavras que saíam da boca de José, que não eram propriamente sonhos que foram criados na mente de José, palavras que foram criadas no coração de José. Foi Deus que colocou esses sonhos e essas palavras na vida de José. Aí no versículo 9 do capítulo 37 de Gênesis, José teve ainda um outro sonho. Quer dizer, não bastava o primeiro sonho, José tem um outro sonho. E ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Se o negócio já estava difícil, pensa, se o clima já não era mais amistoso, pensa agora como é que estava aquela situação ali. Já não era o conflito, se tornou uma guerra. Por quê? Porque José, ele sonhou no versículo 9 do capítulo 37 de Gênesis que ele viu o sol e a lua e 11 estrelas se inclinando diante dele. Aí no versículo 10, quando José contou esse sonho, versículo 10 do capítulo 37 de Gênesis, fica aqui comigo para você poder não perder o fio da meada. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está dizendo que eu, sua mãe e seus irmãos iremos nos prostrar, nos inclinar no chão diante de você? Aí no versículo 11, os irmãos de José tinham inveja dele, né? Porém, Jacó, seu pai, guardou tudo o que José falou no seu coração. E aqui eu quero concluir. Mas talvez você está falando assim, anos. Tá, até agora eu entendi que há um conflito familiar ocasionado, gerado e motivado por sonhos e palavras que Deus colocou no coração de José. E além disso, os irmãos